extrema-direita vence na Áustria e deixa o país num impasse político sem maioria e sem esperança de coligação. Os partidos da oposição, com ideologias completamente antagónicas, enfrentam agora a grande questão das potenciais coligações. Karl Nehammer, líder do Partido Conservador Austríaco que ficou em segundo lugar, rejeitou uma coligação com o Partido da Liberdade de extrema-direita, principalmente com o seu líder Herbert Kickl. A grande questão é saber se os conservadores e os sociais-democratas se vão juntar com um partido mais pequeno como os Verdes para formar uma coligação anti-Kickl. Herbert Kickl ist ein Stratege und er hat eigentlich zwei Optionen. Und die Option 1 heißt, wir gehen gerne in eine Regierung und wir reden mit allen, aber es ist ganz klar, der Kanzler heißt Herbert Kickl und diese Regierung hat eine blaue Handschrift. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht er in Opposition und schaut sich erste Reihe fußfrei eine Koalition aus ÖVP und SPÖ an mit einem Mandatüberhang im Parlament oder vielleicht eine Dreierkoalition mit Neos noch dazugeholt oder den Grünen. Die haben dann zwar mehr Mandate, aber bekanntermaßen, wenn man nach Deutschland sieht, eine Dreierkoalition ist jetzt kein Kindergarten. Em alternativa, os conservadores podem ainda substituir Nehammer por um novo líder mais receptivo a trabalhar com Kickl. No seu conjunto, poderão preferir uma fusão com o Partido da Liberdade a uma aliança com a esquerda. A vitória eleitoral do Partido da Liberdade levou a um protesto na noite de domingo em frente ao Parlamento austríaco, com os cidadãos a manifestarem a sua preocupação com a ascensão da extrema-direita. Machen Sorgen um die Demokratie, um unser Land und um unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Wir haben ja gesehen, was 39 passiert ist und ich habe große Angst, dass es wieder passiert. Ich bin heute hier, weil es mir Angst macht, dass die FPÖ 30% hat. Es sind einfach Bedingungen, wo Österreich besser wissen sollte, was zu tun ist. Em 1983, os sociais-democratas e os conservadores representavam quase 91% dos votos. Hoje em dia, esse número desceu para menos de 50%. Este é o mais recente exemplo da mudança de tendências eleitorais em todo o continente europeu. Um ataque aéreo israelita na última noite ao centro de Beirute, no Líbano, atingiu um edifício de apartamentos. A Frente Popular para a Libertação da Palestina diz que 3 dos líderes da organização foram mortos na sequência desta ofensiva. Um membro da Defesa Civil do Líbano dá conta de pelo menos uma vítima mortal e 16 feridos. Israel não se pronunciou sobre o ataque. Esta segunda-feira, o Hamas anunciou que o líder do grupo no Líbano foi morto numa investida israelita no sul do país. Centenas de manifestantes saíram às ruas de Paris para apelar ao fim dos ataques aéreos israelitas no Líbano. Os ataques de Israel em todo o país mataram mais de 700 pessoas na última semana. On veut juste un seul objectif, c'est montrer l'unité du peuple libanais. Une image qui montre tous les Libanais, de partout du Liban, de différents courants politiques, pour soutenir le Liban, les réfugiés, les victimes, soutenir notre pays et défendre notre pays. O protesto na capital francesa surge também porque a França tem sido um dos principais apoiantes de Israel, defendendo há anos o seu direito à autodefesa. Um relatório de exportação de armas apresentado ao Parlamento pelo Ministério da Defesa em 2023 mostrou que a França emitiu 767 licenças de exportação para Israel desde 2015 e que vende em média 20 milhões de euros de equipamento militar a este país todos os anos. Em abril, 11 organizações não governamentais em Paris, incluindo a Amnistia Internacional, apresentaram um processo judicial para impedir a venda de armas da França a Israel, argumentando que os civis em Gaza estavam a ser visados. Contudo, o tribunal rejeitou este pedido em maio. Israel e o Hezbollah têm levado a cabo ataques quase diários desde o início da guerra em Gaza em outubro, fazendo com que dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira fujam. O exército israelita afirma que os seus aviões atingiram alvos Houthi no Iêmen, em resposta a um recente ataque contra Israel. As forças armadas israelitas afirmam que o ataque teve como alvo centrais elétricas e infraestruturas portuárias na cidade de Hodeida. Os canais de comunicação dos Houthi apontam para pelo menos 4 mortos e 33 feridos nos ataques, que o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, classificou como impressionantes.
אין לנו עניין להרחיב את המלחמה, אין לנו עניין לחפש חזיתות נוספות, אבל אם מישהו יתקוף את ישראל, כמו שעשו החות'ים לאחרונה בטילים ולאורך כל המלחמה, בתק"ק ובתל"שים ובכטב"מים, כל אחד שיבצע פעולה כזאת, אנחנו נבוא איתו חשבון ואנחנו יודעים לעשות את זה. Entretanto, no Líbano, pelo menos 24 pessoas morreram em ataques aéreos israelitas que atingiram 2 edifícios adjacentes, perto da cidade de Sidon, no sul do país. O Ministério da Saúde libanês afirma que pelo menos 29 pessoas ficaram feridas. Israel e o Hezbollah têm trocado tiros quase diariamente desde o início da guerra em Gaza, em outubro, deslocando dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira. Em declarações num voo de regresso da Bélgica para a Itália, o Papa Francisco sugeriu que os ataques de Israel em Gaza e no Líbano foram imorais. La difesa sempre deve essere proporzionata all'attacco. Quando c'è qualcosa sproporzionato si fa vedere una tendenza dominatrice che va oltre la moralità. Os ataques no Líbano intensificaram-se na última semana, especialmente na sequência do assassinato, na sexta-feira, do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, num subúrbio de Beirute. Milhares de pessoas em Lisboa protestaram contra a imigração descontrolada numa manifestação convocada pelo Chega. Segundo o partido, estiveram nas ruas mais de 3.000 manifestantes. Na marcha pela Avenida Almirante Reis, pediram a expulsão dos migrantes que cometem crimes. O líder do Chega defendeu o controlo das fronteiras e cotas anuais para a imigração. A imigração não pode ser vista só na segurança social. Tem que ser visto, por exemplo, num drama que ontem foi debatido nas ruas, que é o drama da habitação. Se deixarmos entrar 15% de estrangeiros em Portugal, não haverá casas para toda a gente. E não vale a pena andarmos a fingir que há, porque não há. À mesma hora, no Largo do Intendente, a plataforma Não Passarão organizou um protesto a favor da imigração. A polícia formou um cordão de segurança para evitar o contacto entre os dois grupos. Mesmo assim, houve momentos de tensão. A PSP deteve 2 pessoas da manifestação pró-imigrantes, um homem e uma mulher por resistência às autoridades. Foram ainda identificadas 4 pessoas do protesto promovido pelo Chega. Durante uma missa em Bruxelas, no último dia de viagem ao coração da Europa, o Papa exortou todos os membros da Igreja Católica a nunca encobrirem os abusos sexuais, respondendo à indignação causada pelo escândalo que devastou a credibilidade da Igreja. Para além disto, apelou a um cessar-fogo imediato no Líbano e em Gaza. Aujourd'hui, qu'il annonce de l'espérance pour l'Église catholique en Belgique. Nous attendons vraiment qu'il nous donne une parole pour nous encourager à rester attachés à la foi. Parce que c'est très difficile. Are you worried that the church has not done enough for victims of child abuse? Yes, the church has not done enough, certainly here in Belgium and in other countries too, and that's a scandal, that's absolutely true, but that doesn't take away my belief. Je suis contente, très contente qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une chose que je voulais très longtemps. O Papa Francisco descreveu a Bélgica como um país de destino para muitos migrantes e renovou o seu apelo à Europa e ao resto do mundo para considerarem a migração como uma oportunidade. Arranca em outubro a operação comercial do novo terminal de gás de Alexandrópolis, no nordeste da Grécia. Trata-se de uma unidade flutuante de armazenamento que transforma o gás natural liquefeito novamente em gás. Os benefícios económicos estão estimados em mais de 1,2 mil milhões de euros. O projeto inclui também um sistema de gasodutos submarinos e terrestres, através dos quais o gás natural é importado para a Grécia e depois transportado para vários países, entre eles a Ucrânia. What I can tell you is that Greece, with the
existing and now Alexandroupolis infrastructure plus the investment made in the network, we'll have by early next year an export capacity of approximately 8.5 billion. Será também uma forma de permitir aos países do sudeste da Europa reduzir a dependência do gás russo. A obra custou 360 milhões de euros. Desse valor, cerca de 160 milhões vieram da União Europeia. 2 astronautas retidos na Estação Espacial Internacional estão um passo mais perto de casa com a chegada de uma cápsula da SpaceX. A nave chegou à Estação Espacial com 2 lugares vazios reservados a Butch Wilmore e Sunita Williams, a dupla de astronautas retida no espaço desde junho devido a dificuldades técnicas. Os astronautas regressarão à Terra em fevereiro. Até lá terão a companhia da dupla que veio a bordo da nave de salvamento, Nick Hague, da NASA, e Alexander Grubonov, da Agência Espacial Russa. On behalf of Expedition 72, I just want to say welcome to our new compadres from Dragon Freedom. Thanks, Sunny. Coming through the hatch and seeing all the smiles, and as much as I've laughed and cried in the last 10 minutes, I know it's going to be an amazing expedition, so I'm really looking forward to getting to work up here. O voo de teste da Boeing Starliner, que levou Williams e Wilmore, teve falhas nos propulsores e fugas de hélio após a descolagem, e por isso a NASA enviou a aeronave de volta à Terra sem tripulação. Estão agora previstas revisões a começar esta semana.